Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente sobe um container de Docker sem precisar ter um servidor rodando na nuvem da AWS, utilizando o serviço do ECS do Fargate da AWS. Qual é a vantagem de utilizar esse serviço e qual é a vantagem de a gente utilizar esses containers? Bom, a gente sabe que hoje muitas aplicações estão sendo criadas em microserviços e essas aplicações normalmente rodam em containers. Só que num ambiente tradicional, você precisa gerenciar uma infinidade de containers e ter vários servidores, várias máquinas virtuais para rodar esses containers. E na AWS a gente tem um serviço que é o ECS, Elastic Container Service, onde a gente consegue subir um container como serviço sem precisar ter um servidor rodando. Você simplesmente escolhe a configuração do seu container e ele sai funcionando. E eu vou mostrar agora aqui nesse vídeo na prática como que a gente cria esse container. Beleza? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativa as notificações já, que aí o YouTube vai avisar você sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E se você está gostando desse vídeo, gosta dos meus conteúdos, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. Beleza? Então bora lá que eu vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês para começar a criar esse nosso container. Bom, essa aqui é a console de serviços da AWS e aqui nessa console a gente tem todos os serviços. Aqui nesses serviços a gente tem uma categoria só de containers, onde a gente tem o Elastic Container Register, o ECR, que é o serviço onde a gente armazena as nossas imagens de containers. E também a gente tem aqui o Elastic Container Service, que é o ECS, o serviço de containers da AWS. Tem o EKS, o Elastic Kubernetes Service, que é o serviço de Kubernetes como serviço. E o Red Hat, o OpenShift Service na AWS. Mas aqui nesse vídeo a gente vai utilizar somente o ECS, Elastic Container Service. Então bora lá, vamos clicar nele. Bom, quando eu caio aqui na página do ECS, ele me fala aqui algumas dicas sobre o serviço e a gente tem aqui uma opção, comece a usar. Então eu vou clicar aqui em comece a usar. Também ele tem um menuzinho lateral aqui, que vai me ajudar bastante. Mas aqui no comece a usar, ele me dá só um alerta aqui da interface. Essa aqui é a interface nova, tem a interface antiga, a gente vai usar a interface nova. E a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar um cluster. Então eu vou criar um cluster. E nesse momento de eu criar o meu cluster, ele pergunta se o meu cluster é um network only. E é aqui que a gente tem o Fargate, AWS Fargate. Ou um cluster de EC2, um cluster de instâncias de servidores com Linux, ou um cluster de instâncias de servidores com Windows, tudo isso rodando Docker, rodando containers. Eu vou usar aqui o Networking Only, que seria o Fargate. Então eu vou clicar nele, vou dar um Next. Ele vai perguntar o nome do meu cluster, vou chamar aqui de app01, vai ser o nome do meu cluster, da minha aplicação 01. Ele pergunta se eu vou criar uma VPC, eu não vou criar VPC, vou deixar aqui um VPC default, eu vou colocar aqui uma tagzinha de name, só para a gente identificar o meu cluster, e eu vou dar um create. Então, nesse momento ele criou um cluster para mim. Vamos vir aqui em view cluster. Se eu vier aqui no menuzinho lateral, vier em clusters, ele vai listar para mim todos os clusters que eu tenho criado, tá? E aí eu entro no meu cluster e ele vai me perguntar se eu tenho algum serviço criado dentro desse meu cluster ou se eu já tenho alguma task, alguma tarefa criada dentro do meu cluster. Antes da gente criar uma tarefa, a gente vai fazer o que? A gente precisa criar as definições da tarefa. E aqui que a gente cria toda a configuração do nosso container. Então eu vou vir em definições da tarefa. E eu vou vir aqui em Create New Task Definition. Então eu vou criar uma nova definição da nossa task. E aqui ele vai perguntar para mim se ele é um Fargate, um EC2 ou um container externo. Um cluster externo. A gente vai usar um Fargate. Next. Ele vai pedir o nome da nossa task. Eu vou chamar ela de app01. Só para a gente identificar.
Aqui eu vou mandar ele utilizar a role padrão que já tem aqui. O tipo de rede, o modo de rede, eu vou deixar, como é um Fargate, ele vai usar o AWS VPC. Qual é a quantidade de memória mínima para essa nossa task? Então, dentro da nossa task, a gente pode ter vários containers. Nesse vídeo, eu vou criar somente um container dentro da task. Mas qual é o tamanho dessa nossa task? Eu vou colocar aqui meio giga. E aqui eu vou colocar 0,25 de vCPU. E agora, dentro da task, dentro da nossa definição da nossa task, a gente vai adicionar um container. Então, eu vou adicionar um container. E aí eu vou colocar um nome para esse meu container. Eu vou chamar ele de front. Então, vai ser o meu container do meu front-end. Qual é a imagem? Qual a imagem que eu vou utilizar aqui? E aí eu posso definir uma imagem direto do ECR, do Elastic Container Register, ou também lá do Docker Hub. Eu vou usar uma imagem do Docker Hub. Eu vou usar aqui, então, a imagem do Docker Hub, docker.io, barra, qual é a nossa imagem que a gente vai utilizar. Eu vou pegar uma imagem padrão mesmo, HTTPD. Então, eu vou pegar a imagem HTTPD, que é a imagem do Apache, dentro lá do Docker Hub. Então, defino o caminho da nossa imagem, docker.io, barra a imagem. Se fosse uma imagem minha, depois a gente pode criar com uma outra imagem. E aí, eu vou colocar aqui, ó, qual é o meu soft limit de memória. E eu vou botar aqui 128 MB. Qual é a porta? A gente está usando o porta 80. Então, esse meu Apache ele vai startar na porta 80. Então, eu vou redirecionar a porta 80 para ele. Aqui são alguns comandos avançados que a gente não vai ver agora. Eu poderia passar variáveis de ambiente para esse meu container. A gente não vai ver isso aqui. Eu vou clicar em adicionar. Então, eu adicionei um container à minha task definition. E aí, eu venho lá embaixo e dou um create. Então, eu criei uma definição para a minha task. Vamos em View Task Definition. E aí, eu tenho aqui, ó, nas minhas definições das minhas tasks, eu tenho agora a minha task app01. Eu já tinha uma anterior, eu tenho aqui a minha app01. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar uma task dentro do meu cluster. Pensando que eu poderia ter mais de um container dentro dessa task, e aí ele iria startar mais de um container com a minha task. Mas agora eu tenho um container dentro de uma task, então eu vou clicar no meu cluster app01, vou vir aqui em tarefas, e eu vou executar uma nova tarefa, uma nova task. Esse é o cluster. Vou escolher aqui uma task, uma tarefa, né? Qual é a minha definição da minha task? Aqui ele está traduzindo como família. Qual é a versão? Então eu vou selecionar ela aqui. Quantas tarefas, quantas tasks eu quero rodar? Uma só. Aqui na parte de redes, qual é a rede que ele vai utilizar? Então ele está usando a minha VPC default, que eu já tenho criada dentro da AWS, vou deixar assim. Vou mandar ele criar um grupo de segurança aqui para mim, ou eu posso usar já um grupo de segurança existente. E eu vou dizer que eu quero que a minha task pegue um IP público, que esse meu container ele pegue um IP público quando eu executar ele. Eu vou clicar em implementar. E nesse momento, ele começou a provisionar a minha tarefa, a minha task. Ó, a gente precisa startar, ela precisa estar em execução. Você pode ver aqui embaixo que ele está sendo provisionado. Ele vai fazer o que agora? Ele vai criar uma tarefa com um container rodando lá dentro. Eu poderia rodar várias tarefas. Você viu que em nenhum momento eu escolhi servidores. Qual tipo de servidor que eu vou usar? Eu não escolhi em nenhum momento isso. Por quê? Porque isso aqui é o Fargate, ele está rodando como serviço. Ó, ainda está provisionando. Ó, agora ele já está em execução, então ele saiu do status de provisionando, já está em execução. Se eu clicar aqui na minha tarefa, ele já vai me dar as informações, ó, da minha instância, do meu container, né?
dizendo que o container front, que é o nome que eu criei para aquele container já, com a imagem HTTPD já está em execução, já está running. E aí, se eu vier aqui em redes, ele vai me dar o endereço IP público desta task. Então, eu vou copiar aqui e vou colar. Ó, e ele já rodou aqui, ó, It's Work. Então, o meu servidor web já está funcionando. Então, uma coisa interessante é eu poderia ter diferentes containers rodando, mas em portas diferentes, tá? Então, dentro dessa minha tarefa aqui, dentro dessa task, eu poderia ter mais de um container rodando, mas esses containers precisariam estar rodando em portas diferentes. Então, por exemplo, uma aplicação web, uma aplicação em Node, vários containers rodando em portas diferentes dentro da mesma task. Mas normalmente a gente utiliza aí, um container para uma definição, para uma task, porque aí a gente consegue sim ter mais controle sobre quais as tasks que a gente vai criar, a não ser que você tenha containers pequenos, e aí faz sentido você colocar aqui mais tasks dentro deste container. Então agora, se a gente vier aqui no Elastic Container Service, ó, aqui no menu lateral, dentro do meu cluster, eu vou ter um cluster com uma tarefa em execução. Ó, clico dentro do meu cluster, eu vou ter nenhum serviço e uma tarefa em execução. Qual é a diferença de tarefas para serviços, de task para service? É que dentro de um serviço a gente pode definir quantas tasks a gente quer rodar, quantas tarefas a gente quer rodar nesse serviço, e isso faz com que o nosso serviço esteja sempre rodando. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e se inscreve aí no canal, já ativa as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você. E se você tem alguma dica de algum conteúdo ou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, deixa nos comentários aí embaixo, que a gente vai ter o prazer de responder todas as dúvidas. Fechou? Valeu e até o próximo vídeo.